Muito obrigado. E obrigado a vocês, evidentemente, pela presença. Eu imagino que vocês me veem andando assim e falam assim, nossa, essa palestra não vai começar hoje. Né? Por isso que chama Se Fosse Fácil, Não Teria Graça. Cheguei. Antes de nós começarmos, na verdade nós já começamos, mas antes de começar de vez, eu gosto sempre de combinar uma pequena vingancinha branca com as pessoas que chegam atrasadas. Porque eu sei, tem trânsito, aquela coisa toda, mas pô, vocês chegaram na hora, né? Então é o seguinte, eu estou falando aqui, estou no meio da apresentação, e quando chega a gente atrasada, que eu sei que vai chegar, eu paro de falar o que eu estou falando e falo assim, mas é claro, cangurus não usam polainas rosas. E aí vocês riem. Porque aí o cara acha que perdeu a piada, parece bobagem, né? É bobagem, mas é uma delícia. Então, vamos ensaiar. Mas é claro, cangurus não usam polainas rosas. Vocês vão ver que delícia. Eu estava falando sobre essa coisa de... Por isso mesmo que a palestra chama Se Fosse Fácil, Não Teria Graça. Porque eu fiquei reparando uma coisa que eu achei curiosa, que eu acho que nós temos muita dificuldade em lidar com dificuldades. E aí eu pensei assim, mas poxa vida, é estranho, porque são justamente as dificuldades que dão... Mas aí ele olhou para mim quando eu falei essa coisa de dificuldade e falou, mas é claro, cangurus não usam polainas rosas. Boa noite, sejam bem-vindos. E aí eu falei assim, mas eu lembro assim quando eu era mais moleque, que você ligava para uma menina, se ela não atendia, era tão mais legal, né? Se você é afim da pessoa, a pessoa primeiro não te dá bola. Ou então, em esporte, né? Ganhar partidas de virada é tão bom, é tão mais legal do que simplesmente chegar a ganhar de 5-0. Eu falei, poxa vida, as dificuldades dão um tempero para as coisas e a gente fica tão embaraçado, tão atrapalhado quando se depara com elas. Por quê? E aí eu reparei, achei curioso, que a gente tem essa dificuldade, esse embaraço, quando a dificuldade é com a gente. Quando é com os outros, é muito diferente. Primeiro a gente acha graça. Se uma pessoa tropeça e cai, a gente ri. Depois a gente vai até ajudar, mas o primeiro impulso é rir. E a outra coisa que eu notei também é que, além de nós acharmos graça da dificuldade com os outros, a gente tem sempre as melhores soluções quando a coisa é com o outro. Tanto é que tem até aquele bordão que você fala assim, ai, desculpa, para mim é fácil falar porque não é comigo. E ideias incríveis. Eu falei, mas por que, né, essa diferença? Quando o mesmo problema, se acontece com a gente, é um drama e as pessoas olham para você e perguntam, mas por quê? E dizem, mas é claro, cangurus não usam polainas rosas. Boa noite. E falei que era legal? E aí eu fiquei pensando, mas por quê, né? Aí eu fiquei desconfiado de uma coisa. Eu acho que é porque a gente se dá muita importância, a gente se leva muito a sério, a gente acha que não, a gente se ofende, isso me ofendeu. A gente fica dando tanta importância pra gente, quando as coisas acontecem com a gente, elas ganham outra dimensão, é claro, né? Mas aí eu pensei, falei, caramba, a gente vive num pedregulho gigante, rodando no infinito, no espaço, em volta de um sol, que é uma estrela entre 100 milhões de estrelas que tem na nossa galáxia. E a nossa galáxia é uma galáxia entre 100 milhões de outras galáxias. Meu Deus, por que a gente se dá tanta importância, né? Sendo uma coisinha tão... E aí não precisamos ir só para o espaço, pensar no planeta mesmo. Tem hoje 6 bilhões de pessoas. Eu só para mim. Para os outros 6 bilhões de pessoas, eu sou o outro. E isso não me deixa deprimido. Eu não sou nada, estou num pedregulho. Pelo contrário, é uma coisa que ajuda justamente a não vivenciar essa coisa de que quando é comigo, fica, ó vida, ó céus, fique comigo e tal. E essa história toda de eu começar a pensar no outro, em ser o outro, vamos deixar os cangurus de lado, senão a gente não consegue falar mais nada.
Boa noite. Da onde que eu comecei a pensar essas coisas? Na verdade, essa coisa toda começou, eu comecei a vivenciar, a pensar essas coisas, a ter essas reflexões, por causa de algumas coisas que começaram a acontecer na minha vida. Vai lá para trás, eu tinha 21 anos, era 1990, eu tinha acabado de me formar na faculdade, tinha me formado em faculdade de economia, e eu fui fazer uma viagem sabática de um ano, viajando pela Europa, trabalhando, estudando línguas e tudo mais. E eu estava, meu primeiro ponto onde eu fiquei foi Londres. E eu rapidamente arrumei, como eu queria ficar um ano todo, eu arrumei um emprego, né, de trabalhador ilegal numa joalheria bem underground, assim, sem querer fazer trocadilho. Era bem underground e era no metrô. E eu era um faz tudo, enfim, eu era faxineiro, vendedor, essa coisa toda. E estava encantado, eu tinha 21 anos, era a primeira vez que eu estava ficando longe da casa dos meus pais, mais do que o período de umas férias, de um mês, eu ia ficar um ano todo, estava conhecendo gente nova, conhecendo o mundo, estava encantado com tudo aquilo. Mas aí teve uma noite, eu trabalhava, estava estudando, mas de vez em quando eu saía para ir nos pubs e eu descobri um pub que tocava música brasileira toda quarta-feira. Aí eu fui nesse pub, estou lá ouvindo a música e tal, e lá em Londres tem uma peculiaridade, que a partir das 11 o transporte público para. Então deu 15 para as 11, opa, tenho que ir embora. Aí eu cheguei na estação do metrô, e eu ouvi o barulho do trem chegando e eu fui correr para poder descer a escada rolante. E quando eu fui correr, eu não entendi o que aconteceu. Minha perna se embaralhou, eu tropecei, eu quase caí. Quando eu estava quase caindo, eu consegui segurar no corrimão da escada rolante. E num primeiro momento, isso foi um alívio muito grande. Eu digo num primeiro momento, porque os meus pés ficaram fora da escada rolante. E o corrimão da escada rolante rola também. Então eu comecei a parecer que eu estava naquelas máquinas de tortura medieval. Porque eu comecei a ser esticado, e aí eu não sei como eu consegui botar os dois pés para dentro da escada rolante, me reequilibrei rápido assim, e sempre nessas horas tem gente olhando, né? Então eu dei aquela olhada assim, não tinha, falei, que legal, não tem ninguém olhando, beleza? E como o trem já estava chegando, eu fui descer a escada rolante correndo, né, saltando assim os degraus, e de novo, quando eu comecei a tentar dar aquele salto nos degraus, a minha perna se enroscou, eu quase caí de novo, aí eu saí todo destrambelhado da escada rolante, né? Aí eu olhei para trás, e eu olhei para a escada rolante, era tão serena, tão harmônica, ela entrava tão devagarinho no chão, assim, sumia, voltava. Eu falei, gente, mas foi tão difícil para eu me equilibrar naquilo ali. Aquilo parecia que estava tirando sarro da minha cara. Mas aí logo eu vi as portas do vagão abrindo, eu também corri estranho, mas consegui sentar no vagão. E aí foi uma coisa diferente, mas eu estava vivendo isso que eu falei, estava vivendo um momento tão especial que eu não dei bola para isso, não fiquei encanado com isso. E eu sempre gostei muito de jogar futebol. E logo que eu cheguei em Londres, eu fui procurar um lugar para jogar bola. E eu descobri, pertinho do albergue onde eu estava, um campinho de futebol que o pessoal jogava bola aos domingos. Aí eu fui até esse campinho, né, mó frio, eu estava de shorts e camiseta. E fiquei no alambrado, assim, olhando, esperando os caras me convidarem. Era evidente que eu queria jogar bola, estava mó frio, estava de short, camiseta e tal, mas os caras nada. Aí teve um momento que a bola saiu, aí eu aproveitei para me exibir, fiz umas embaixadinhas e tal, e os caras finalmente me notaram e falaram, você quer jogar? Vem aqui. Aí eu fui pular o alambrado para entrar no campo e eu senti também que eu estava meio mais atrapalhado do que o normal. Falei, pô, tá difícil subir esse alambrado, mas enfim. E quando eu pulei e comecei a conversar com eles, assim que eu abri a boca, aquela coisa de sotaque de cara que não é inglês, sabe? Aquele filme do Benigni, que ele fala assim, I'm quite American. I lived in America for 2 years, now I'm quite American. O meu inglês é assim, né? Então quando eu comecei a falar, o cara já, você não é inglês. Não, eu sou brasileiro, nossa. A hora que eu falei que eu era brasileiro num campinho de futebol, foi um auê, um reboliço, eu me senti todo, né? Um maior reboliço, não, tem que mudar, passa o Sam para cá, eles não podem ficar no mesmo time. Foi um auê, reestruturaram os times para encaixar o brasileiro, me senti o máximo. Só que, para minha surpresa, quando a gente começou a jogar, eu fiz pataquada atrás de pataquada, chutei chão, perdi gol. Eu acho que foi aí que começou a decadência do futebol brasileiro no mundo aí por fora. Porque foi um desastre. Aí eu voltei todo domingo lá para jogar bola, mas aí depois com o tempo eu já nem mais tinha essa coisa de dividir. Tipo, o brasileiro chegou, põe em qualquer canto, tudo bem. Mas eu voltei para o albergue encanado, não com o fato de ele não ser o melhor dos que estavam jogando lá. Realmente o inglês lá que era bem melhor que eu. Mas eu fiquei encanado com o fato de eu estar jogando pior do que eu jogava no Brasil. Pô, eu tô jogando mal, né, cara? Que esquisito. Mas eu falei, bom, tudo bem, eu estou num outro país, eu não conheço ainda os meus companheiros de equipe, é frio, outro clima. Todo jogador de futebol passa por fase, eu estou passando por uma fase não tão boa, beleza. Não fiquei encanado porque eu estava muito, assim, embevecido com o que estava acontecendo na minha vida. E para completar isso tudo,
eu recebi um telefonema que quando eu tinha saído do Brasil, eu tinha dado início a um processo de conseguir um estágio na Fiat, na Itália. E a Fiat é em Torino, e 90 era ano de Copa do Mundo. O Brasil, a sede do Brasil, ia ser em Torino. E eu estava em Londres e eu recebi um telefonema dizendo que o meu estágio na Fiat tinha saído. Eu falei, nossa, eu não estou acreditando na minha vida, estava tudo um grande sonho, beleza, pedi a conta para o indiano onde eu trabalhava. E aí fui para Torino, feliz da vida, ia trabalhar e ainda assistir a Copa, mas no caminho eu passei por Paris, que eu tinha um amigo meu, um grande amigo, que estava morando lá, porque os pais estavam morando lá, eles eram jornalistas. E eu passei uma semana em Paris, né? Moleque de 21 anos, passei uma semana bebendo vinho, aquela coisa e tal. E aí, na última noite, nós fomos num bistrozinho e tal, e umas meia-noite, uma hora já o bistrozinho ficou vazio, ficamos eu, meu amigo e a dona do bistrô, que na época eu achava uma senhora, bem mais velha do que eu, ela devia ter uns 30 anos, né? Mas na época ficou toda aquela coisa. E era a época, em 90, era a época da lambada, não sei se vocês lembram quando estourou a lambada no Brasil. Aquela música Chorando se foi, quem um dia lembra disso? E estava assim na Europa. E aí, então, quando ela soube que a gente era brasileiro, ela falou assim, não, então vocês têm que me ensinar a dançar lambada, né? Aí eu olhei para o meu amigo, ele olhou para mim, a gente não era pé de valsa exatamente, mas eu tinha passado férias em Caraíva, eu já tinha pago aquele mico de ficar no banheiro ensaiando os passinhos, então eu falei, essa mulher eu vou ensinar, né? Coitada. Eu fui ensinar ela e assim, eu ensinei qualquer coisa menos lambada, mas ela não sabia, porque ela não tinha referência do que era lambada na verdade, né? Eu pisei no pé dela, foi um horror. E aí nós fomos embora e tal, e no caminho eu fui tropeçando muito, tropeçava demais no caminho, até que quando estava quase chegando na casa desse meu amigo, nós fomos a pé, já era bem de madrugada, pô, passear por Paris, parece que eu estou num filme de cinema e tal. Quando estava quase chegando, eu tropecei na sarjeta e caí. E aí a minha surpresa, além de ter caído, foi uma surpresa, foi que eu não conseguia levantar. Eu tentava me levantar do chão e não conseguia. Aí eu pedi a mão para o meu amigo e falei, escuta, me ajuda a levantar. E ele ficou muito bravo comigo, achando que eu estava tirando sarro da cara dele. Ah, Bolonha é meu apelido. Ah, Bolonha, levanta logo. Eu falei, cara, eu não consigo levantar, não estou conseguindo, tentava, não conseguia. Aí finalmente ele viu que eu não conseguia mesmo, me deu a mão, eu levantei. E aí ele me deu uma bronca. Você está bêbado, você vai entrar na casa dos meus pais, você se comporta. Não, eu não estava bêbado, mas beleza, tá bom. Ele achou que aquilo que eu estava fazendo era uma brincadeira, e não era. Mas, de novo, eu estava tão encantado com as coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu não fiquei mal. E também tem a inconsequência dos 21 anos, eu não estava nem aí. Beleza, segui viagem, cheguei em Torino. E aí eu estava com uma mochila grande nas costas, né, viajando mochileiro, assim. E eu estava com um mapinha da cidade de Torino para eu localizar aqueles mapinhas que são desenhados, tem os desenhos das cidades, dos prédios. E aí, para eu localizar, para eu identificar os prédios que estavam no mapa com os prédios que eu estava vendo na rua, eu me acocorei. Me acocorei no chão e quando eu me acocorei, nova surpresa. O peso da mochila estava muito, muito forte. Eu não consegui me equilibrar, eu tentei me equilibrar e tombei. Aí quando eu tombei, falei, caramba, mas alguma coisa está estranha. Pô, no Brasil, antes de eu sair, eu corria 10 quilômetros 3 vezes por semana, eu remava. Eu falei, cara, não aguentar o peso da mochila, isso está estranho, né? Mas não entrei em crise, pá, botei a mochila de novo, levantei, cheguei no albergue. E claro, né, eu tinha 21 anos, eu estava indo fazer o estágio, mas eu estava muito mais interessado em encontrar uma namorada italiana do que em fazer uma carreira de economista na Fiat. E quando eu cheguei no albergue, a moça que atendia o albergue, para mim, era uma sócia da Sofia Loren. Quando eu entrei, eu falei, gente, eu não estou acreditando na minha vida. E aí, a moça me atendeu, me deu um papel para eu preencher as coisas, e aí eu fui tentar escrever, assinar meu nome, e estava difícil, a minha mão estava dura. Sabe quando está muito frio, a mão da gente fica endurecida? Mas não estava frio, era quase verão na Europa. E eu falei, nossa, será que eu estou tão atrapalhado com a sócia da Sofia Loren desse jeito? Eu não vou conseguir nada, né? Mas aí eu, enfim, consegui assinar, preenchi tudo, mas estava estranho. Minha mão estava esquisita, mas enfim, eu preenchi, me hospedei, comecei meu estágio. Aí teve um dia que foi uma experiência limite. Eu acordei de manhã e olhei no espelho para ir para o estágio e eu estava com barbicha. Eu sou irmão caçula, o meu irmão mais velho sempre foi barbudo desde os 15 anos e eu era um imberbe. Eu nunca tive coragem de deixar minha barba crescer, mas ela estava morando sozinho, estava longe dos amigos, longe da família, eu estava deixando. Toda cheia de falha, aquela piadinha de dura de crescer, cheia de falha e tal. E eu olhei no espelho e falei, cara, eu tô com barbicha, eu não estou acreditando na minha vida, né? Está tudo muito um sonho, uma coisa inacreditável. E enquanto eu pensava isso, eu peguei o desodorante e quando eu fui apertar, eu não conseguia apertar o botão do desodorante, não apertava. Aí eu botei o frasco na pia de novo, né? Falei, acho que é muito cedo, aí fiz aquela ginástica com o rosto e tal, beleza. Peguei de novo, não conseguia apertar. Aí eu botei na pia, peguei com a mão direita, e com a mão direita eu consegui. Eu falei, não, então o problema não é com o tubo de desodorante, é comigo, mais especificamente com a minha mão esquerda, eu não estou conseguindo apertar.
Aí me passou o filminho, deu em Londres, da escada rolante, deu jogando mal, deu caindo em Paris, da queda na mochila, deu tentando... Falei, alguma coisa não está certa. Aí, nesse dia, eu não fui para o trabalho. Eu fui para um pronto-socorro, lá em Torino. E quando eu cheguei no hospital, eu fiquei absolutamente encantado, porque eu fui atendido. Assim, em 15 minutos eu fui atendido. E eu falei, gente, eu sou um trabalhador ilegal, eu sou um imigrante ilegal. E eu entro no hospital, em 15 minutos eu sou atendido, eu estava encantado com aquilo. E aí eu disse quais eram os meus sintomas e me encaminharam para o neurologista. Eu achei bizarro, aquele neurologista, para quê? Mas enfim. Aí eu fui e ele me pediu, ele fez uns exames comigo que eu achei muito estranho. Eu falei, gente, a medicina aqui na Itália é diferente, né? Eu tinha que trazer o dedo na ponta do nariz, depois com o olho fechado, aí depois tinha que andar em linha reta. Eu fiz tudo aquilo, achando aquilo bizarro, mas respeitando as diferenças. Né? Eu falei, acho que aqui na Itália é assim e tal. E aí eu acabei a consulta e ele não me falou nada e pediu para eu esperar. Aí eu sentei ali no saguão e fiquei nesses pensamentos, né? Puxa, que incrível, será que o Brasil um dia vai chegar nisso, né? Um cara ilegal, é atendido em 15 minutos, um baita atendimento bacana, estou nesse devaneio. Aí vem de lá, assim, uma enfermeira com um bolo de roupa de cama, assim. Aí ela chegou aqui do meu lado e falou, Signore, il suo letto è il 13. Senhor, o seu leito é o 13. Não, como meu leito é o 13? Daí ela falou, não, o senhor vai ter que se internar. Eu falei, como me internar? Ninguém me falou nada, nem o médico, nem ela. Falei, não, mas eu não posso me internar. Eu falei, não, mas eu tenho uma prescrição para o senhor se internar. Eu falei, não, mas estou fazendo estágio, tem a Sofia Loren, tem um monte não posso entrar aqui. Daí ela falou, aí tudo que eu falava para ela arrumava resposta. Não, você telefona, liga para sua família. Não, eu não tenho família, não, eu tenho, mas ela não está aqui, está no Brasil. Tudo que eu falava, ela dava uma justificativa. Eu falei, caramba, a coisa é séria, estão querendo me internar mesmo. E eu nem sei o que é. Eu me senti um personagem de um livro do Kafka. Eu estava preso no hospital e não sabia por quê. Aí, de repente, eu tive uma súbita coragem e falei, eu não vou ficar nesse hospital, eu vou sair daqui. Aí a enfermeira falou, não, tudo bem, se o senhor quiser sair, se o senhor não quer se internar, eu não vou prender o senhor aqui, mas eu vou trazer um termo de responsabilidade, o senhor vai ter que assinar, e nesse termo o senhor vai estar se responsabilizando pelo que aconteceu ao senhor por não ter se internado. Eu falei, uau, a coisa parece séria, mas não, me traga essa carta, pelo amor de Deus, eu me sentia a princesa Isabel assinando a carta de euforia. Ah, beleza, pá, assinei a carta e saí. Mas aí eu saí e disse, não, alguma coisa está estranha, né? Mas o que era curioso é que em nenhum momento eu ficava desesperado. Então, assim, andando pela rua, pô, que coisa maluca, né? Quiseram me internar, que será que eu tenho? Mas na boa, sem ficar muito em crise. Cheguei na Fiat e fui passar no departamento médico da Fiat também, de novo. Contei as coisas para o médico, ele fez os mesmos exames de levar o dedo na ponta do nariz, andar em linha reta e de novo não me falou nada. Aí eu saí, fui para o almoço. Depois do almoço, fui chamado para ir na sala do diretor de marketing, que era a área na qual eu estava fazendo meu estágio. Aí cheguei lá, o diretor de marketing era Páscoa, né? E nós estávamos tipo a uma semana da Páscoa. E a Páscoa na Itália é como o Natal aqui pra gente, a grande festa da família, que todo mundo se encontra, que os tios que estão brigados fazem as pazes, que todo mundo chora, aquela coisa toda. E aí ele falou assim, bem italianão, assim, não, mas você não pode ficar aqui na Páscoa, num hospital, il suo babbo não vai gostar, volta para o Brasil, passa por um médico da sua confiança. Não, mas eu não quero voltar para o Brasil, eu estou com estágio, eu não quero perder o estágio. Não, mas você não vai perder o estágio. Aí, de novo, né, minha vida estava inacreditável. Não, você não vai perder o estágio, a Fiat te paga a passagem, você vai para o Brasil, faz os seus exames, consulta seu médico e você volta para cá e a Fiat te paga a passagem. Se é assim, então tá bom, beleza, eu volto. E aí tinha mais. Eu falei, eu estou indo para o Brasil também, que ia ter alguma coisa em Minas, e nós vamos juntos. Eu já achei isso chique, mas mais chique ainda quando eu cheguei no aeroporto e eu vi que eu ia viajar de primeira classe. Eu nunca tinha viajado de primeira classe. Aí eu entrei, aquele baita largão, comendo do bom e do melhor, tomando vinho. Eu estava achando que a minha vida era um sonho interminável. E aí eu estava lendo um livro da Simone de Beauvoir, que eu não lembro qual é o nome do livro. Eu só lembro uma coisa que eu li na orelha do livro. O típico leitor de orelha, né? Não, na verdade eu li o livro. Mas é que eu só lembro que estava na orelha do livro, que eu li aquilo e aquilo virou um mantra na minha vida. Eu nunca mais esqueci e isso virou realmente um mantra na minha vida. Ela dizia assim, é preciso aprender a aguardar a simplicidade dos fatos. Aí quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi as minhas provas de química no colegial. Quando as provas eram marcadas, para dali um mês, eu passava um mês no purgatório. Preocupadíssimo, porque era a disciplina mais difícil na minha escola. E eu passava aquele mês preocupado e sofrendo, e marcava grupo de estudo, e frio na barriga, aquela coisa.
E quando chegava a prova, eram 50 minutos. E muitas vezes eu ia até bem. E na pior das hipóteses, quando eu não ia bem, depois eu pegava a recuperação, fazia e passava. Aí, então, quando eu li aquilo de aguardar, é preciso aprender a guardar a simplicidade dos fatos, eu lembrei dessa coisa da prova de química. Eu falei, poxa vida, eram 50 minutos, é verdade, né? As coisas são como elas são. É a gente que pendura significado nelas e vai criando expectativa e faz as coisas ficarem gigantes. Aquilo fez sentido, eu fechei o livro, dormi e nunca mais esqueci isso daí. Aí eu vim para o Brasil, passei 15 dias aqui, passei num médico da família e tal, e voltei para a Europa com um diagnóstico. Voltei para a Europa com um diagnóstico que eu estou entendendo ele até hoje, isso era em 90, faz 24 anos que eu estou entendendo esse diagnóstico, mas na época eu entendia muito menos do que hoje. Ele falou que eu tinha uma doença que chamava esclerose múltipla, que era uma doença que acontecia na forma de surtos e remissões. Surtos, ele falou, você teve um surto quando você estava jogando mal, quando você caiu, você estava em surto. Você toma um medicamento que é a base de cortisona, vem a remissão, acaba o surto, está tudo bem. Eu falei, então beleza. E eu tinha 21 anos, quando você é moleque assim, você quer ficar mais velho, né? Então eu até fiz piada, ligava para meus amigos, pô, você não sabe da última, rapaz, estou esclerosado. Então, levando tudo na brincadeira, não entendendo o que estava acontecendo exatamente. Aí eu voltei para a Europa e tal, feliz da vida, levei a receita, falei, se eu tiver surto, eu tomo esse remédio, beleza, está ótimo. E aí eu estava viajando muito, eu parava em alguns lugares para estudar, para trabalhar, mas basicamente ficava viajando. E como esse amigo meu estava morando em Paris, ali ficou uma base para mim. Aí numa dessas vezes que eu passei lá, a gente estava ali meio pensando o que a gente ia fazer, para onde a gente ia viajar. Daí eu falei, ei, nós estamos a 2 horas de Amsterdã. 2 moleques de 21 anos, né? Eu falei, Amsterdã, sexo e drogas. Vamos para lá, claro. Aí nós fomos, né? Pegamos o trem, chegamos lá. Mas é engraçado, porque assim, hoje em dia, olhando para a viagem, nós alugamos 2 bicicletas para viajar, porque a Holanda é plana, né? E nós poderíamos perfeitamente ter apelidado as 2 bicicletas de sexo e drogas, porque o que a gente fez lá foi andar de bicicleta. E a gente andava de bicicleta e nós não estávamos apostando corrida, disputando nada, mas eu internamente, secretamente estava. Porque esse meu amigo sempre foi menos apto do que eu atleticamente. Eu sempre corri mais rápido que ele, joguei bola melhor. E nessa viagem, ele estava sempre na minha frente, de bicicleta. E eu tentava pedalar mais rápido e não conseguia. Eu falei, caramba, mas eu estou sempre atrás desse cara, mas que coisa, né? Aí, depois de uns 4 dias sempre atrás dele, tentando alcançá-lo e não conseguindo, mas sem falar isso para ele, fazer de conta que estava tudo bem e tal, meu pé começou a escapar do pedal. Minha perna direita escapava do pedal, escapava. Aí que eu não conseguia alcançar ele mesmo. Direto. Aí eu falei, acho que isso aqui deve ser um novo surto, né? Aí vem aquilo que eu estava falando no começo, quando a coisa é com a gente, ai, ó vida, ó céus, estou viajando de bicicleta e meu pé não para no pedal, ó, por que comigo? E as coisas eram simples, o meu pé não parava no pedal. Eu parei numa floricultura com meu amigo, pedi um pedaço de barbante e amarrei meu pé ao pedal. E aquilo que eu falei, as soluções são simples. E segui minha viagem, passei uma semana viajando com o pé atado ao pedal. E aí volta aquilo que eu falei, de que além das coisas serem simples, elas são engraçadas. E foi muito engraçado, porque eu estava com o meu pé direito amarrado ao pedal. E quando eu paro a bicicleta, a perna que eu levo ao chão, instintivamente, é a perna direita. Então eu caí inúmeras vezes. Todas, mais precisamente, todas as vezes que eu parei a bicicleta. E era um tombo muito medonho, porque quando eu fazia o impulso com a perna, sem pensar, né, reflexo condicionado, e a bicicleta começava a tombar, era um tombo lento, gradual, mas era irreversível. E começava a desequilibrar, e eu falava, vou cair de novo. E se você tivesse um impulso de autodefesa muito... O impulso era justamente levar essa perna, aí a bicicleta caía mais rápido. Eu caí inúmeras vezes. Até o meu amigo ele começou a falar, quando ele fala, Bolonha, pé esquerdo, hein? Muitas vezes deu certo, muitas vezes eu pus o pé esquerdo, mas 90% das vezes eu pus o pé direito e caí. Tem um monte de fotos de eu caído, com as pernas para cima, com a bicicleta e tal. E a gente se divertiu, a gente riu muito disso e tudo mais. E aí, de novo nessa inconsequência, nada disso me abalava, eu estava feliz da vida, achando tudo incrível, e falei, isso aqui é uma coisinha, beleza. Aí, depois de alguns meses, eu estava em Bruges, num albergue, e eu estava sentado assim, com a perna cruzada, e tentando balançar o meu pé, bem assim naquele Dolce Far Niente, acabado de passar o dia visitando, né, achando minha vida maravilhosa e tal, com a perna cruzada, bração aqui atrás da cabeça e tal, e fui balançar meu pé direito, e espanto, ele não balançava. Mas não é que eu sentia dor, é tipo assim, sabe quando você fala assim, sabe gente que mexe a orelha? Mexe a orelha. Não é que é difícil, não mexe. E o meu pé estava assim. Eu queria balançar o pé e ele não balançava. Aí, esse foi o primeiro momento, desde que eu recebi o diagnóstico, meses antes, no qual
eu falei, caramba, eu acho que eu estou me deparando com alguma coisa que não é tão simples como eu estou achando que é. Aí eu me lembrei que um mês antes desse fato em Bruges, eu estava na Itália e eu tinha ido para o sul da Itália, perto da Sicília, ao norte da Sicília, tem um conjunto de ilhas que chamam Ilhas Eólias. E eu fiz um passeio para essas ilhas e tem uma ilha que chama Stromboli, que na verdade Stromboli é um vulcão. É um vulcão ativo. Que uns malucos resolveram morar lá, tem uma vila aqui no pé do vulcão e é um vulcão ativo. E é um lugar super bonito, eu fui para lá. E depois de 2 dias eu já tinha conhecido tudo que tinha para conhecer, porque na verdade era só o pé da montanha que era habitado e tal. Depois de 2 dias eu falei, eu estava alugando um quarto, eu falei pro cara, eu estou indo embora, muito obrigado. Ele falou, não, mas como que você vai embora? Você não subiu ainda na boca do vulcão? Eu falei, eu não subi. Né? Não, mas por que você não sobe? Bom, é um vulcão ativo, né? Aí ele falou, não, mas figura-te, a última erupção que teve foi em 85, a gente estava em 90. Isso mais me deixou desesperado do que tranquilo. Eu falei, não, mas todo dia tem microerupções. Quanto mais ele falava, mais eu queria ir embora. Todo dia tem. Você não percebe, mas todo dia tem. Eu falei, não, então, eu estou indo embora. Eu falei, não, mas as crianças e bambini sobem lá em cima. Aí chamou na chincha, né? Eu falei, não, se bambini sobem, beleza, eu vou subir. Eu achei que eu estava muito mal, né? Aí dormi mais uma noite, no dia seguinte eu fui subir. E aí, na subida, eu já percebi de novo alguma coisa estranha, porque o meu desempenho atlético foi abaixo do normal. Era uma subida íngreme, um vulcão e tal, mas foi mais cansativo do que eu supus que seria. Aí eu cheguei no topo do vulcão e tinha um platô como aqui, que era um pouco mais alto do que a própria boca. Então eu ficava tipo uns 10 metros acima da boca, mas muito perto da boca do vulcão. E saía uma fumaça perene ali, que fica saindo aquela fumaça. Aí eu fui me sentar no chão e eu me acocorei e apoiei a mão no chão e eu percebi que a terra era quente. Não fervendo, mas era quente. Aí eu assim, afastei um pouco da terra, saiu uma fumacinha. Falei, uau! E aí eu olhei, 360 graus, era mar Mediterrâneo. Eu estava cercado por mar, de todos os lados. E diante